Meus irmãos, a paz, a graça de Cristo Jesus. Hoje eu vos trago uma breve mensagem, cujo tema é olhar somente para Jesus. E é um tema por demais importante e desafiador. A mensagem está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 21, que nos diz assim: Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Mais uma vez, Jesus se manifesta depois de ter sido ressuscitado. E estava se manifestando aos seus discípulos quando, ali da pesca maravilhosa, Jesus inicia esse diálogo com Pedro, buscando a mostrar a Pedro os seus mistérios e segredos da obra da qual Jesus o chamou, como chamou cada um de nós para sermos participantes. Falando para Pedro como ele seria guiado pelo Espírito Santo do Senhor, que o Senhor queria Pedro dentro do seu plano, como o Senhor nos quer, dentro de um plano profético de Deus para a nossa salvação e para a salvação de muito. Mas ali o texto nos diz que Pedro desvia o seu olhar de Jesus. E não era a primeira vez, era a terceira vez que Pedro tira o olhar de Jesus e olha para outra coisa, para outro fato, para outro objeto, outra situação que não lhe era necessária, que não era preciso. Por isso a palavra, que importa a ti? Segue-me tu. Primeiro desvio, nós vamos falar aqui de que Pedro desvia o olhar de Jesus. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 8, justamente quando, após a pesca, ele chega a uma praia e Jesus tem pão e peixe ali na brasa, e eles veem aquela maravilha e Pedro diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então, olha, Pedro ele não olha para Jesus, passa a olhar para ele. Ele olha para as suas dificuldades, e na verdade somos imperfeitos, falhos, né? Somos limitados. Isso é verdade, mas ele olha para ele e não olha para Jesus. O segundo desvio de Pedro desvio, né, quanto ao olhar para Jesus, está registrado em Mateus, capítulo 14, verso 30, que nos fala quando Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se eu quiser eu vou. E Jesus diz: bom, se você quer, você vem, né? Manda-me ter contigo. E ele foi. E por um momento ele estava caminhando bem, mas em determinado instante, a Bíblia diz assim: sentindo o vento forte, começou a afundar. Quando Pedro tira o olhar de Jesus e olha para as circunstâncias ao redor, o vento, a água, o mar, talvez o mar estivesse bravio, ou seja, as circunstâncias que nos envolvem são desafiadoras, que seja na vida pessoal, na vida secular, em casa, na vida da igreja, na realização, né, desse trabalho, da obra do Senhor. Então ele olha para as circunstâncias e aí ele começa a perecer, ele começa a afundar. O terceiro desvio de Pedro do olhar de Jesus é quando ele tira o olhar de Jesus e olha para João, que estava seguindo a Jesus. Ou seja, João é o outro. João é aquele que não seja eu, é o outro, é o que está perto, é o que está ao lado. Ou seja, olhar para alguém. E às vezes as pessoas têm as suas importâncias, têm a sua qualidade, né, têm os seus feitos, mas por mais importante que ela seja, o nosso olhar deve ser primeiro para o Senhor, o nosso foco, o Senhor. Então, no chamado do Senhor, porque diz assim, que Ele nos escolheu para um propósito, para vivermos a sua obra, e nesse caminhar com o Senhor, como está sendo o nosso olhar?
É importante nós refletirmos para quem estamos olhando, a quem estamos dando mais importância à nossa caminhada. Bem verdade, somos falhos, limitados, imperfeitos, mas há sobre o crente, o servo do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de vida. E aí precisamos entender, dentro desse quadro, desses olhares de Pedro, que fala de cada um de nós, precisamos entender que Jesus, ele é muito maior do que aquilo que fomos ou somos. Porque às vezes dissemos, Senhor, quem sou eu para servir, para viver da obra, não é? Até na vida, nossa vida como crente, dentro da igreja, as demandas, as necessidades, mas ele é muito maior do que aquilo que somos. Porque às vezes podemos estar nos colocando para baixo. Se eu não tenho recurso. Senhor, essa dificuldade, né? Jesus é maior que as circunstâncias desfavoráveis. Volto a dizer, que seja na vida humana secular, que seja no espiritual, onde nos congregamos, nós vemos limitações, nós vemos falhas, vemos necessidades. Mas isso não pode impedir, porque o nosso olhar não está fixado naquilo, está fixado em Jesus, a nossa experiência com o Senhor. Porque nós somos templos do Espírito Santo. E Jesus é maior do que qualquer pessoa. Às vezes tem pessoas seguindo gente, tudo bem, isso é a questão dele, né? Ele gosta de seguir pessoas, nomes, né? Tá tudo certo. Mas se nós olharmos para pessoas, nós vamos ver também defeitos, falhas, dificuldades. Então, o nosso olhar é para o Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer pessoa. O Senhor é maior do que todos. Então, o nosso olhar deve ser somente um. Por isso, Jesus disse, que importa-te? Segue-me tu. O autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é o fundamento, a base da nossa caminhada. Ele é a nossa segurança, o nosso descanso, sustenta a nossa fé, o nosso amparo. É aquele que nos chamou, é aquele que vai à frente, é aquele que nos capacita, é aquele que nos usa. Quão importante isso! Senão nós ficamos à mercê do nosso olhar para nós, para a circunstância ao redor, para alguém, e deixamos de olhar para Jesus. Nele está a resposta aos nossos anseios, às nossas necessidades, nele está os recursos que precisamos para viver a sua obra, a obra eterna, né? A obra de Jesus salvadora, que nos redime. Nele está o exercício da nossa fé, da nossa caminhada. Então a palavra hoje é não olhar para você. Não olhar para circunstâncias desafiadoras, né? Às vezes contrárias, porque a igreja sempre venceu ao longo do tempo desafios. Não olhar para alguém e sentir que é mais importante ou não do que você, mas olhar para Jesus. Que importa a ti? Segue-me, segue-me, seguir ao Senhor, tendo com Ele experiências, sendo restaurado, renovado em Jesus. Aí sim, nós alcançaremos o plano, o propósito que o Senhor tem para nós, como Ele tinha para Pedro. Ele disse assim, você vai ser uma bênção, eu vou usar a sua vida, né? Você vai viver uma nova experiência, ainda vai ajudar os seus irmãos. Então essa é a palavra para nós nesse instante. Reflita nisso, para quem estamos olhando. Que o Senhor nos abençoe.